O primeiro herói mascarado das histórias em quadrinhos não era Super. Ele surgiu em 17 de fevereiro de 1936 em vários jornais dos Estados Unidos. E até então tem uma verdadeira legião de fãs espalhados pelo mundo. Estamos falando do espírito que anda, o que caminha dentre os mortos, o Fantasma. O Fantasma é uma criação de Lee Falk, mesmo criador de Mandrake, ou Mágico, lançado no ano de 1936 pela King Features, também editora de Mandrake, 2 anos antes da classicíssima primeira Action Comics do Superman ser lançada. Nascera como uma HQ simples, com traços rudes e mal detalhados, mas que ainda assim conseguiram prosperar e conquistar vários jovens de décadas atrás, além de influenciar alguns heróis que viriam posteriormente. Pois o personagem é acreditado como sendo o primeiro super-herói com olhos brancos sem pupilas, e às vezes também é citado como o primeiro herói fantasiado. Lee Falk disse que a ideia surgiu das estátuas gregas, pois quando olhava para elas, tinha a sensação de ser algo desumano, não natural. 3 anos após o Fantasma estrear, o Batman apareceu com as pupilas brancas. No livro Batman, a História Completa, diz o seguinte: Bill Finger, o co-criador de Batman, se opôs à forma como os olhos por trás da máscara eram apresentados e pediu ao fanfarrão do Bob Kane para transformá-los em manchas brancas. Parecia mais um morcego à noite, quando os olhos brilham, admitiu Kane. Mas Finger teve essa ideia após ver o Fantasma. Com o Batman, esses olhos fizeram sucesso imediatamente e continuam hoje com Spawn, as Tartarugas Ninjas, Dr. Manhattan, Lanterna Verde, Deadpool, Wolverine e etc. Um detalhe importante a ser mencionado é que desde o seu lançamento nas tiras de jornais na década de 30, Lee Falk nunca deixou de escrevê-lo enquanto foi vivo, e após sua morte, em 1999, seria a sua mulher, Elizabeth Moxley, que, com base nas suas notas, viria a concluir as aventuras que haviam sido deixadas incompletas. A construção do herói como personagem é muito interessante e nos remete a voltar no tempo em busca de suas origens, mais especificamente no século XVI. A origem do fantasma, The Phantom no original, remonta ao marinheiro inglês Christopher Standish, também conhecido por Christopher Walker, o qual em 1536, após a morte do seu pai por um grupo de piratas, jurou ser um guerreiro do bem e combater sempre o mal. Uma promessa tão sentida que foi feita sobre a caveira do seu falecido pai. É desta forma que o legado do fantasma tem início, um defensor da justiça que tem na caveira o seu símbolo e na descendência a sua continuidade. Como a maioria do mundo desconhece que o manto do fantasma passa de pai para filho, lendas sobre a sua imortalidade começaram a ser criadas, valendo-lhe outros nomes tais como o Espírito que Anda ou o Homem que Nunca Morre. Kit Walker, o nosso querido fantasma, apesar de partilhar nome com o primeiro, é na realidade o 21º fantasma. Geralmente, a linhagem de um fantasma se sucede da seguinte maneira: quando um pai fantasma se aposenta, seu filho toma o lugar, faz o juramento e se torna o novo fantasma. Em seguida, o pai é enterrado no interior de uma câmara secreta dentro da caverna da caveira. Mas não é só o filho que se torna o fantasma, também existem menções a fantasmas femininos. Às vezes, na ausência de um filho, quem assumiu o manto era a filha mulher. Desta forma, o fantasma continuou vivo, tornando-se uma lenda da selva. Ao todo, já existiram 24 gerações de fantasmas, contando com a série animada, a Phantom 2040. The Ghost Who Walks, The Phantom. The Phantoms pledged to fight evil and injustice wherever they may be found. In this future world, in this dying city, with the fate of the Earth and all humanity in the balance, the Phantom is there. A história do personagem Kit Walker, o 21º fantasma, retrata um justiceiro mascarado que vive na ilha fictícia de Bengala, na África, acompanhado por seu lobo Capeto e o seu cavalo Herói. Kit Walker ajuda a proteger os nativos e a ilha contra os inimigos. Ele não tem nenhum poder, usa somente habilidades físicas.
Ele armazena 2 armas de calibre 45 que ficam em um cinturão preto, no qual possui uma fivela imitando uma caveira, sua marca registrada. Ele possui 2 anéis, que marcam permanentemente qualquer um que o toque. O anel da mão esquerda representa 4 sabres sobrepostos, formando uma cruz conhecida como a Marca do Bem. Aqueles tocados por ele estão sob proteção e zelo do fantasma. O anel da mão direita carrega um crânio. Aqueles que recebem a sua marca, geralmente vindo de um forte gancho de direita, são punidos eternamente pelo espírito que anda. Lembrando que o fantasma não enfrentava vilões megalomaníacos, mas sim bandidos e criminosos da pior estirpe. O nosso 21º fantasma é cético em relação ao misticismo dos seus anéis, mas eles continuam lendários entre os nativos de Bengala e do submundo do crime. Os nativos da ilha acreditam que ele é o espírito que anda, uma vez que vem o herói há 4 séculos. Porém, eles não sabem que Kit Walker faz parte da 21ª geração de homens da mesma família que defendem a selva como fantasma. E como todo herói tem um crush, com o fantasma não seria diferente, né, meus amigos? Kit Walker é casado com Diana Palmer, que trabalha com a ONU, a tão famosa Organização das Nações Unidas. Os dois têm gêmeos, Kit Walker Jr. e Eloise Walker. Um fato curioso é que o fantasma nunca mostra o seu rosto, nem mesmo quando usa trajes à paisana. Um bom exemplo disso é que algumas vezes ele vai para a cidade usando um sobretudo, óculos escuros e chapéu. Eu só fico me perguntando como ele fica disfarçado com essa roupa, faça neve ou sol escaldante, né? Bom, tudo bem, tem que ser um fantasma para ficar invisível mesmo, né? E o espírito que anda, andou e acabou chegando até o Brasil. E sua primeira tirinha foi publicada em março de 1936 para o jornal Correio Universal e em dezembro começou a ser publicado pelo jornal A Gazeta. Já o primeiro quadrinho foi lançado nas regiões Tupiniquim somente no ano seguinte. As histórias de Kit Walker já estamparam as revistas O Gibi, O Globo Juvenil e depois uma edição própria na editora RGE, em 1953, na qual o fantasma usava um traje vermelho? Pois é, quem aqui se lembra do célebre traje vermelho? Apesar de usar roxo no original, no Brasil seu traje era vermelho devido a pouca tecnologia para impressão na época. Anos mais tarde, o brasileiro pôde finalmente ver a cor roxa do personagem quando as edições começaram a ser publicadas na cor original. Mas essa confusão não se limitou apenas em nossas terras tupiniquins, pois entre os apreciadores de quadrinhos ainda há certa confusão quando o assunto é a cor do uniforme do herói de Lee Falk. Boa parte dos leitores brasileiros, assim como os italianos e espanhóis, sobretudo os mais antigos, deve lembrar de um fantasma todo vermelho. Na Escandinávia, por exemplo, o herói tem as vestes azuis. Já na Nova Zelândia, o uniforme é marrom. E, no resto do mundo, roxo. A aparente confusão remonta às primeiras publicações de tirinhas coloridas do Mascarado, em 1939, 3 anos após o surgimento da estreante, que era em preto e branco. Naquela época, cada jornal tinha condições de impressão distintas, e por isso escolheu como vestir o seu herói. Mas, voltando para o Brasil, na RGE, chegou a ter histórias desenhadas por quadrinistas brasileiros como Valmir Amaral, Júlio Shimamoto, Gutenberg Monteiro, Miguel Piedra, José Menezes, Milton Sardella, Evaldo de Oliveira e Antônio Romobono. A editora lançou as edições com o herói até 1986. Realmente, foi uma longeva coleção que durou décadas aqui no Brasil. O Fantasma também teve títulos pelas editoras Ebal, Saber, LPM, Livraria Civilização, Ópera Gráfica, Editora Activa, Nova Sampa e a Mitos Editora. E em 2013, o selo É de Ouro publicou as sagas Os Piratas do Céu, que vai de 1936 a 1937, e A Volta dos Piratas do Céu, que vai de 1941 a 1942. Leituras mais do que recomendadas para quem conhece ou mesmo desconhece o herói. Essas histórias contam com o roteiro de Lee Falk, criador do personagem, e a arte de Ray Moore.
Mesmo o Fantasma surgindo 4 anos antes do Capitão América, 3 anos antes do Batman e 2 anos antes do Super-Homem, ele sempre será o símbolo dos personagens de HQs durante muitos anos. E se você ainda não conhece o espírito que anda, não deixe de ir atrás de suas fabulosas histórias, seja nas selvas densas de Bengala ou nas grandes cidades urbanas. Mas caso você não encontre nada do herói, não se preocupe, pois como diz aquele velho ditado da selva de Bengala, o fantasma encontra você sempre. É isso aí, bros. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos então num próximo vídeo. Fui!